Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Aqui em Rondônia tudo bem, muito obrigado. Espero que vocês estejam muito bem, tenham curtido os vídeos anteriores. Mas hoje, quinta-feira, é dia do quê? Semana 3 começa com Thursday Night Football. Talvez bom, talvez muito bom para um dos torcedores, para um dos times. Mas antes de falar sobre isso, deixa seu like, se inscreva no canal, porque isso é importante. O canal está crescendo cada vez mais e isso é satisfatório demais, gente. Vocês não fazem ideia do quanto isso é satisfatório. Já fizeram tudo isso? Então estão prontos para os vídeos? Estão prontos para novas previsões? Então vamos embora, solta a vinheta. Vamos para a primeira faixa horária, os jogos das 14 horas, 13 horas aqui em Rondônia. Green Bay Packers visitando Cleveland, primeiro jogo fora de casa de Jordan Love e companhia limitada, e mesmo sendo fora de casa, mesmo sendo contra uma defesa que ainda é boa, eu vou colocar aqui vitória do Green Bay Packers, porque acredito muito mais na potência do ataque de Green Bay e na potência da defesa do Green Bay Packers também, por conta de Micah Parsons, do que vamos assim, no mundo isolado de Garrett Wilson. O Love vai sofrer com Garrett Wilson e companhia limitada? Vai, eu sei que vai. Pelo menos uns 2 sacks ali do camisa 95 dos Browns? Talvez, mas eu não creio que seja o suficiente para travar o ataque como um todo. Ainda mais se o ataque terrestre conseguir engrenar muito bem por parte de Green Bay. Se Matt LaFleur trabalhar esse ataque terrestre de forma genial, o Green Bay Packers consegue vencer de boa esse jogo. Então, palpite meu, Green Bay Packers, óbvio. No próximo jogo da lista aqui, nós temos Indianapolis Colts e Tennessee Titans. O jogo em Tennessee é jogo divisional? Ok. Mas pelo que eu vi recentemente dos dois times, existe esperança com Cam Ward? Sim, existe. Ele jogou relativamente bem o seu jogo contra os Rams. Só a defesa que não conseguiu aguentar o baque. Porém, todavia, entretanto, o que veio apresentando Daniel Jones e companhia limitada me dá aquela sensação de que o jogo vai ser muito mais propenso ao lado do Indianapolis do que do lado do Tennessee. Pode acontecer o contrário? Pode, mas eu vou ficar com o time do Indianapolis Colts, porque querendo ou não, o Indianapolis Colts hoje, semana 3, né, me passa muito mais confiança do que o time do Tennessee Titans. Cincinnati Bengals contra Minnesota Vikings. No meu palpite, eu coloquei Cincinnati Bengals, eu coloquei Minnesota Vikings, fator casa, mas eu vou mudar aqui. Eu vou mudar porque o Minnesota Vikings provavelmente vai jogar sem J.J. McCarthy. Talvez, né? Ele estava contundido no jogo passado. Talvez não jogue nesse jogo, é bem provável que não jogue. E o Bengals vem com Jake Browning. Eu vou de Bengals pelo fator geral do time de ataque principalmente, porque por mais que Jake Browning não seja o quarterback, eles ainda têm ali o Ja'Marr Chase. Vai ser uma disputa interessante entre Ja'Marr Chase e o Jettas. Mas eu ainda vou no fator Jake Browning, porque provavelmente ele deve ser um pouquinho melhor que o reserva do Minnesota Vikings. Eu fico na dúvida, não me espantaria se ocorresse um empate, apesar de eu achar que não vai ter empate nesse ano novamente, e não me espantaria do Vikings vencer. Mas eu vou de Cincinnati Bengals aqui. O Bengals vai começar 3-0. Há quanto tempo será que isso não acontece, hein? Diga aqui nos comentários se você tem essa informação. Próximo jogo, Pittsburgh Steelers contra New England Patriots. E nos meus palpites, eu coloquei aqui o Pittsburgh Steelers vencendo esse jogo. Tá certo que faltou aquele molho, aquele punch, como diz a Paula Carosella, para o Pittsburgh Steelers no último jogo. Se aproveitando de um time em que a defesa ainda não está como era na época de Bill Belichick, talvez Aaron Rodgers consiga um pouco mais de efetividade no seu jogo aéreo. E se entrar o jogo de Jaylen Warren, aí o jogo terrestre vai comandar, os play actions ficam muito mais fáceis para que Aaron Rodgers doutrine nesse jogo. Vai ser um jogo mais truncado? Eu creio que vá. Porque, querendo ou não, Mike Vrabel pode não ter o time perfeito ainda, mas ele consegue dar um molho diferente pelo que a gente viu nos últimos anos lá na Nova Inglaterra. Então, vou ficar com o Pittsburgh Steelers e dessa vez eu não acho que possa ter aí uma
um deslize por parte do ataque. Talvez, mas acho que não. Então, Steelers vence. Los Angeles Rams visitando Philadelphia Eagles no Lincoln Financial Field. Eu vou de Philadelphia Eagles pelo contexto atual. Apesar de no ano passado os Rams terem sido os únicos, ou quase um dos poucos, que bateu de frente com os Eagles, principalmente na pós-temporada, que quase tirou os Eagles da grande final, eu vou com os Eagles novamente pelo fator Saquon Barkley e mesmo Jalen Hurts, que pode não estar jogando bem, super bem no seu jogo aéreo, mas ainda assim está surpreendendo muito bem, cuidando melhor da bola e correndo muito bem com a bola também. Então vou ficar no fator casa, fator jogo aéreo, que não está tão bom, mas ainda é bom, e por conta do jogo corrido principalmente. Ah, mas eles têm Matthew Stafford do outro lado. Ok, tem Matthew Stafford, tem Puka Nacua, que são sim muito bons. Eu acho que vai ser um jogo parelho, não vai ser um jogo assim de lavada, talvez um jogo de pontuação baixa, como foram os anteriores do Philadelphia Eagles, mas, porém, todavia, um jogo com vitória do time da casa. E o Eagles 3-0 nesse início, deixando os Rams no seu 2-1. New York Jets visitando o Tampa Bay Buccaneers. Justin Fields provavelmente no protocolo de concussão não jogue. Talvez seja Tyrod Taylor o quarterback titular, contra uma defesa muito, mas muito boa de Todd Bowles, e com um ataque com o Baker Mayfield, que está começando muito bem, obrigado, poderia estar até melhor, mas se engrenar como vem engrenando, sinto muito o Jets, não vai ser a primeira vitória da temporada, e o Buccaneers vai bater talvez com certa tranquilidade o time de Nova York. Las Vegas Raiders visitando o Washington Commanders no Northwest Stadium. FedEx Field era até mais bonitinho, mas aí trocou, né? Então vamos lá. Eles visitando o Washington Commanders. Eles conseguiram vencer no Gillette Stadium o time do New England Patriots, mas o Washington Commanders para mim é melhor que os Patriots, mesmo tendo perdido como perderam para o Green Bay Packers na última semana. Eu acho que nesse jogo o Dajan Daniels é um pouco melhor, tá certo que vai enfrentar uma defesa boa também, principalmente ali Max Double X Crosby. Porém, todavia, eu acho que esse jogo vai ser muito mais favorável para o Washington Commanders, e aí o Las Vegas Raiders vai conquistar sua segunda derrota e o Commanders vai renascer dentro da NFC Leste, vencendo o time de Las Vegas. Atlanta Falcons visitando o Carolina Panthers, e vai ser aí recuperação do Atlanta Falcons. É jogo divisional? Ok. Pode ser que aquele Bryce Young do final do último jogo contra os Cardinals apareça desde o início? Pode ser. Como é duelo divisional, tudo pode acontecer? Pode. É igual você pegar um Palmeiras e Corinthians e São Paulo em épocas de crise de um dos times, e o time em crise vencer porque o duelo é de rivalidade. Isso pode acontecer também com o Panthers, mas eu não consigo acreditar nisso. Eu vou com o time do Atlanta Falcons, Michael Penix Jr. doutrinando, o novo kicker chutando melhor, porque Yangueku está fora, bem, estava, não sei se vai voltar agora, mas será que ele consegue voltar depois do jogo que esse cara teve? Vai depender talvez desse segundo jogo, hein? Porém, todavia, entretanto, vou ficar com a Atlanta Falcons pela superioridade que o time tem, não só no papel, mas naquilo que a gente já viu em jogo nas 2 primeiras semanas. Houston Texans visitando Jacksonville Jaguars, lá em Jacksonville, o jogo no Everbank Stadium. E pelo que eu vi das 2 primeiras semanas, é muito mais fácil apostar no Jacksonville Jaguars, é o que eu vou fazer. Não vou com Houston Texans, muito pelo fator casa e pelo que eu tenho visto do CJ Stroud jogando. Pode ser que o fator rivalidade divisional faça a diferença? Pode. Duvidaria 100% de uma possível vitória de Houston? Obviamente que não. Mas com o que eu tenho visto nessas 2 primeiras semanas, vou ficar com Jacksonville Jaguars. Primeiro jogo da segunda faixa horária aqui, começando com Denver Broncos visitando Los Angeles Chargers. Mais um jogo divisional, 3 jogos divisionais em 3 semanas para os Chargers. Começou com os Chiefs, vitória, foi para Las Vegas, vitória, e agora volta a jogar em casa contra o Denver Broncos, que não tem tido um bom mix muito inspirador e um ataque aéreo
que não tem convencido tanto. Então nós vamos aí ter uma dificuldade gigantesca. Tá certo que Khalil Mack não vai jogar, o que para Bo Nix é um alívio, mas num time que tem Jim Harbaugh como técnico, a gente pode esperar muita coisa vindo aí de pressão tanto do ataque quanto da defesa. E eu vou ficar com os Los Angeles Chargers. Tá certo que o jogo é em casa, porque em casa, entre aspas, o Chargers, quando joga em casa, tem sempre mais torcedor rival do que torcedor local. Então, eu vou ficar com os Chargers, mesmo com essa situação, com esses reveses que o Chargers tem enfrentado. Afinal de contas, o primeiro jogo contra os Chiefs aqui no Brasil teve muito mais torcida torcendo para os Chiefs do que para os Chargers. Eles venceram. No jogo contra os Raiders, tinha ampla maioria de torcedor dos Raiders e eles venceram. Então eu creio que não vai ser diferente contra o Denver Broncos, apesar dos Broncos ter sim uma defesa forte, mas um ataque que está vacilando demais. Um Bo Nix não está jogando bem. Então vou ficar sim com os Chargers. Segundo jogo das 16h05 ou 17h05 horário de Brasília, New Orleans Saints visitando o Seattle Seahawks. Nem vou enrolar, Seattle Seahawks vence essa, porque apesar do Saints ter dado trabalho para Cardinals e para 49ers, no terceiro jogo contra a NFC Oeste, eles talvez dêem um certo trabalho, mas com essa defesa do Seattle Seahawks jogando como está jogando, e se o ataque terrestre Kenneth Walker e companhia limitada entrar como entrou nos dois primeiros jogos, ou principalmente no segundo jogo, o Seattle Seahawks vence com um pé nas costas. Então eu vou com o Seattle Seahawks tranquilo. Dallas Cowboys visitando Chicago Bears. Apesar dos pesares, apesar da defesa do Dallas Cowboys estar batendo fofo, eu vou ficar com potência do ataque do Dallas Cowboys vencendo esse jogo fora de casa. Os Bears podem dar uma viradinha na chave, começar a jogar muito bem, obrigado, e vencer o Dallas Cowboys? É lógico que pode ser NFL, mas pelo que o time mostrou nos dois primeiros jogos, com a defesa de Dennis Allen batendo fofo, né? Não conseguindo taclear quando é para taclear, não conseguindo sacar quando é para sacar o quarterback. O mesmo acontece do lado dos Cowboys, já que eles perderam o Micah Parsons e não tem funcionado como deveria sem ele, mesmo tendo conseguido a vitória que foi em cima dos Giants. Eu vou com o Dallas Cowboys porque está muito mais pro lado do time do Jerry Jones, para uma alegria do seu técnico e talvez para uma certa tristeza do seu torcedor. Por quê? Porque esse time não é muito promissor, não. Ele é bom, mas ele não é promissor pela forma como ele tem jogado, principalmente na defesa. Mas vamos lá, tem jogado bem, já tem vitórias, então isso é o que importa pro time. Tem uma vitória, na verdade, né? Essa pode ser a segunda. Mas essas vitórias do time, mesmo indo para a pós-temporada, é um pouco enganosa, porque dá aquela falsa esperança pro torcedor e Jerry Jones continua se vangloriando das suas vitórias. Último jogo da segunda faixa horária, jogo entre Arizona Cardinals e San Francisco 49ers, os dois líderes da divisão oeste. Dois dos três líderes da divisão oeste. Afinal de contas, Rams, Cardinals e 49ers estão com 2-0. E aqui nós vamos ter já uma mudança nessa classificação, porque um dos dois vai perder. E mesmo que empatem, se isso acontecer, aí pode dar sim alteração, porque os empates acabam sendo mais desvantagem do que vantagem na classificação final. Como o jogo é em casa, eu vou com 49ers, mesmo vendo ele jogando de forma mais irregular. Dos dois lados da bola, tá um ataque que tá mais irregular, mas tem mostrado um certo serviço, mesmo com a ausência de importantes jogadores, inclusive do Brock Purdy. Vamos ver como vai ser esse segundo jogo do Mac Jones como titular contra uma defesa que está se mostrando muito bem, né, muito boa, na verdade, contra os dois primeiros adversários que eles jogaram. Só não tão boa porque cometeram muita falta, certo? Algumas faltas marcadas de forma duvidosa, né, principalmente contra os Panthers, mas que de certa forma às vezes deixa o time reagir. Se o 49ers conseguir engrenar o jogo terrestre e principalmente conseguir marcar as primeiras pontuações e não sofrer as primeiras pontuações, ele consegue vencer não com tranquilidade pelo que vem mostrando, mas a defesa está dando sim um certo trabalho que eu não esperava com essa intensidade logo no início. Mas, porém, todavia, o que tem que tomar cuidado é com o Conner, o running back, McBride, o wide receiver, e com o Marvin Harrison Jr. E, lógico, sempre prestar atenção nos demais para evitar qualquer tipo de surpresa com outros recebedores que não estão sendo tão marcados pela defesa. O Arizona Cardinals pode vencer esse jogo? Sim. O 49ers tem uma dificuldade gigantesca com quarterbacks móveis.
quarterbacks dual threads, né? Aqueles que podem arremessar tanto pelo ar quanto pela terra. E por mais que o Kyler Murray não seja o mesmo de 4 ou 5 anos atrás, ele ainda é uma ameaça terrestre. A gente viu isso no último jogo contra os Panthers. E o 49ers sempre teve dificuldade contra esse tipo de quarterback, mesmo quando ele não é tão móvel. Então, sim, se conseguir travar o Kyler Murray, beleza, a chance de vitória é maior ainda. Se não conseguir travar, vai ser bem disputado, vai ser ali no meio a meio, um placar apertado e bem disputado e talvez não tão bonito de se ver. Espero que dê 49ers tanto pela torcida quanto pela minha previsão, mas não duvidaria tanto assim do Cardinals, porque começaram muito bem. Para finalizar o domingo, nós temos aí Kansas City Chiefs contra New York Giants lá em Nova York, a chance dos Chiefs reverem um pouco seus conceitos e conseguirem uma vitória para tentar embalar de novo ali na AFC Oeste. O New York Giants tem 2 derrotas, mas a segunda derrota não foi aquela derrota vexatória. Foi uma derrota no finalzinho do jogo, uma interceptação do Russell Wilson. Se o Russell Wilson conseguir encaixar o jogo contra a defesa dos Chiefs, que não está assim grande coisa, e se o jogo terrestre engrenar, talvez exista a chance dos Giants, mas eu vou com o Patrick Mahomes aqui jogando bem e talvez o Travis Kelce deixando de fora os drops e jogando melhor. O problema está com os recebedores que não estão sendo aí grande coisa e o jogo corrido que não está engrenando. Se os Giants conseguir travar os principais recebedores e não deixar Patrick Mahomes correr como ele correu nos 2 primeiros jogos, aí a situação muda a favor dos Giants, mas ainda assim eu vou com os Chiefs por conta do fator Patrick Mahomes. Para finalizar a semana, nós temos Detroit Lions contra Baltimore Ravens, jogando lá em Baltimore, no M&T Bank Stadium. E jogo que promete ser um dos melhores da temporada, talvez, mas da semana é certeza que pode ser um dos melhores. Afinal de contas, se nós vermos o Baltimore Ravens da segunda semana e o Lions da segunda semana, a chance de termos algo muito, mas muito bom é gigantesca. Mas eu vou de fator casa e vou de Baltimore Ravens aqui, mas não estranharia se o Lions conseguisse vencer. Mas como o Lions meio que ramelou na semana 1 jogando fora de casa contra os Packers, que tem uma defesa boa e um ataque, assim, não vou dizer tão bom quanto dos Ravens, mas está se mostrando próximo disso, eu acho que os Ravens vão conseguir sim bater o time de Dan Campbell e companhia limitada. Então, vitória dos Ravens nesta segunda-feira da semana 3. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários a sua previsão ou as suas previsões para essa semana 3. Não importa se é da semana inteira, se é dos seus times, comente aqui que eu quero saber o que você acha de cada um desses jogos. Esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo, vamos embora para a nossa touchdown. Valeu!